Mateus capítulo 14, o verso 30, está escrito: mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me! Senhor, salva-me! Uma oração por socorro. Uma oração por socorro. Você já fez alguma oração pedindo socorro? Você já clamou a Deus em algum momento da sua vida, da sua existência, da sua jornada aqui na terra por socorro? Você já esteve em situações, em dramas, em angústias, que você clamou por socorro? O autor do Salmo 116 estava em apuros e diz a bendita palavra de Deus, que é autoritativa, que é inerrante, ou seja, que não contém erros e que é suficiente. Apenas ela, somente ela é alimento para a nossa alma e pode mudar a nossa sorte. A palavra diz: então invoquei o nome do Senhor dizendo: ó Senhor, livra minha alma. Certamente, em algum momento da sua vida, você já fez uma oração pedindo socorro. O apóstolo Pedro estava na companhia dos outros apóstolos, em obediência à palavra de Deus, à palavra de Cristo Jesus, o Senhor, que havia compelido, ordenado, que havia mandado, obrigado que eles atravessassem o mar da Galileia. Enquanto ele subiu ao monte, depois de um dia de trabalho, e lá orava, enquanto os discípulos singravam pelo mar da Galileia, uma tempestade, um mar revolto, ondas bravias os pegaram de surpresa. Embora eles conhecessem aquele mar e dali tiravam o sustento ao longo da vida, porque eram pescadores na sua grande maioria, repentinamente, de forma rápida, porém intensa e demorada, aquela tempestade atingiu aquela pequena embarcação. E já era a quarta vigília da noite. O Senhor Jesus foi ao encontro daqueles homens, apavorados, com medo, assustados. Contudo, depois que eles notaram que não era um fantasma, Pedro então: se é o Senhor, manda que eu vá caminhando, andando, perfilando sobre as águas. Jesus disse, ele foi. Contudo, ele reparou na força do vento. E quando ele reparou na força do vento, ele então começou a ter medo e a submergir, a afundar. E ele então bradou. Eu imagino a cena, penso na cena, visualizo a cena, aquela hora da madrugada entre 3 e 6 da manhã, Pedro
começando a descer. Certamente ele não disse assim: Senhor Jesus, por favor, me salva, me socorra. Ele bradou. Por que ele bradou? Por que ele clamou? Primeiro, porque é da natureza humana, num ato de desespero, de angústia, de medo e de pavor, bradar, gritar, clamar, socorro! Também porque o barulho do vento e o barulho das águas batendo umas contra as outras, as ondas, o vento soprando forte. Então Pedro, ele gritou: salva-me, salva-me, Senhor. Um pedido, uma súplica veemente, uma oração na hora do desespero, uma súplica, um clamor na hora do aperto. Eu fico lembrando, eu fico imaginando e pensando uma mãe diante de um quadro de enfermidade de um filho, um pai diante de uma decepção de um filho, um pastor diante de uma situação de angústia de uma ovelha. Meu querido e meu prezado irmão, todos estes bradarão, clamarão, suplicarão. Não foi diferente com o apóstolo Pedro. Pedro, ele gritou: salva-me, Senhor! Ei! Agora, nesse exato momento, será que você precisa também fazer uma oração, dar um grito de socorro, um grito, uma súplica ao Senhor? Pedro, ele fez isso. E com esta oração de Pedro no mar da Galileia, na quarta vigília da noite, entre 3 e 6 da manhã, eu e você aprendemos e devemos lembrar que nós podemos orar ao Senhor Jesus diante de qualquer situação que estivermos enfrentando. Para Jesus não há hora, para Jesus não existe lugar mais apropriado e menos apropriado. Não importa se você está no mar encapelado ou em terra firme, não importa se é meio-dia ou meia-noite, não importa se são 3 da tarde ou 3 da madrugada, não importa se é no início da vida ou no fim da vida, não importa se é no templo ou dentro do quarto, não importa se é na rua ou no alto da montanha, não importa se é no vale ou no pico de um morro, nós podemos falar com o Senhor Jesus. Não precisamos de emissários, não precisamos de terceiros, não precisamos de mediadores, porque Ele, sim, Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Pedro orou ao Senhor pedindo socorro. Mas mais do que poder orar ao Senhor em qualquer lugar ou em qualquer hora, o texto mostra-nos que poucas palavras podem gerar grandes livramentos. Poucas palavras podem gerar grandes livramentos. A oração de Pedro possivelmente seja
uma das mais curtas, mais breves, mais pequenas, com menos palavras. Não há nenhum tipo de eloquência, de oratória. Não há aqui nesta oração palavras difíceis. Não há aqui um conjunto enunciado de coisas. Há uma expressão direta. Há uma expressão breve. Senhor, salva-me. Ele foi específico. Ele foi direto. Ele foi certeiro. Diante da sua angústia, diante do seu medo, diante do seu pavor, ele bradou a Jesus: Jesus, salva-me. Você pode fazer isso agora. Você pode dirigir-se a Jesus, usando poucas palavras, e poderá obter um grande resultado. Pedro orou uma hora que muitos talvez diriam: não incomode o mestre. A oração de Pedro foi de poucas palavras, mas com um resultado grandioso. Pedro, ao fazer a sua oração, note você que, apesar de poucas palavras, eu enfatizo, a oração de Pedro, ela foi abrangente. Senhor, salva-me. Ei, para alguém que está afundando, veja que o pedido foi pessoal, específico. O apóstolo Pedro, ele bradou: Senhor, salva-me. Você pode agora fazer também uma oração como esta: Senhor, salva-me. Senhor, salva a minha casa. Senhor, salva a minha família. Senhor, salva o meu cônjuge. Senhor, salva os meus filhos. Senhor, salva a minha alma. Senhor, tira a minha alma do cárcere. Senhor, me liberta dessa angústia, desse medo, desse pavor. Me liberta desta doença que tanto me aflige. Senhor, traga paz à minha alma. Senhor, consola meu coração. Senhor, visita a minha história. Oh, Senhor, você pode ser direto, específico. Você pode falar com Ele agora. Você pode demonstrar que a sua oração, que o seu pedido é urgente. Por fim, a oração de Pedro no mar da Galileia mostra-nos que podemos acreditar que Jesus Cristo ouvirá a nossa oração. Podemos acreditar que Jesus Cristo ouvirá a nossa oração. É verdade que Ele tem muito trabalho a fazer. Ele controla o vento, Ele controla os oceanos Atlântico, Pacífico, Glacial, Índico, Ártico. Ele controla os maiores rios, o Amazonas, o São Francisco. Ele é o Senhor do céu e da terra. Os planetas, as estrelas, as abóbadas celestes, todas são governadas, controladas por Ele, este vasto universo. Mas Ele, Jesus, está com os ouvidos atentos para escutar a sua oração, o seu pedido, de maneira pronta. Agora, neste exato momento, Pedro gritou por socorro e Jesus, na mesma hora, estendeu-lhe a mão. Jesus não disse assim: espera aí um pouquinho, Pedro. Aguente mais um pouco, Pedro. Pedro, o mar ficará calmo. Pedro, o vento cessa
cessasse, a tempestade parasse, e caminhou com ele, e ambos entraram no barco. Isso pode acontecer com você agora. Entraram no barco, e nas palavras de João, o evangelista, lá no capítulo 6, e logo o barco chegou ao seu destino. Você pode fazer uma oração a Jesus agora. Ela não precisa ser rebuscada, ela não precisa ser com palavras difíceis, ela não precisa ser com palavras complexas. Pode ser poucas palavras, breves palavras, mas palavras sinceras. Salva-me, Senhor. E o Senhor salvou o apóstolo Pedro. E Ele pode salvar você agora, não apenas da situação que você está enfrentando de dificuldade, que angustia sua alma, mas Ele pode salvar você e dar a você vida eterna. Faça essa oração agora. Salva-me, Senhor.